Bem-vindas, bem-vindos, amigas e amigos do canal História do Brasil como você nunca viu. Sempre uma alegria, uma satisfação ter vocês todos aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema que parece uma curiosidade histórica e é, em alguma medida, em outra medida não, porque na verdade introduz temáticas maiores, não é, de relações internacionais. As relações dinásticas são relações internacionais, quando sobretudo os estados ainda eram dinásticos, depois passam a ser como são hoje os estados constitucionais. O que nos traz aqui hoje, então, são as origens egípcias, não é, de um trineto de Dom Pedro II do Brasil, que, por sua vez, visitou o Egito, não é? E que, na verdade, era considerado, a seu modo, um egiptólogo, não é? Então, quando que Dom Pedro II podia imaginar que um dia, não é, ele teria um trineto dele, que, aliás, Dom João Henrique de Orleans e Bragança, esse trineto de Dom Pedro II, é o mais famoso dos trinetos de Dom Pedro II, né? É um grande fotógrafo, um formador de opinião no Brasil, é empresário também. E Dom Joãozinho, como ele era conhecido quando ele era criança, Dom João Henrique, bisneto de Dona Isabel do Brasil, da imperatriz do exílio, Princesa Isabel, como é conhecida popularmente, é filho, como é sabido por alguns, de Dom João Maria de Orleans e Bragança, com Fátima Sherifa Shirin, uma princesa do Egito por casamento, princesa Hassan Tussum, mas que, na verdade, com esse livro que a gente vai comentar aqui com vocês, muito interessante, Efendina, The Story of the Young King Farouk of Egypt. Esse livro é o livro autográfico, é o livro da própria princesa Melekber Tussum, irmã de Dom Joãozinho, Dom João Henrique de Orleans e Bragança. Inclusive, ela faz uma dedicatória aqui para mim, né? Mas esse livro é um livro que já está aqui no acervo do nosso Instituto Cultural. Dom João Henrique fez essa gentileza de trazer. E esse livro é uma maravilha, pessoal, porque é um livro que mostra uma história muito pouco conhecida, a biografia do rei Farouk do Egito, um rei extremamente ridicularizado, em geral, pela historiografia, no pós-fim da monarquia egípcia do século XX, não é? Mas que ela narra no livro o quanto isso foi construído, não é? E o quanto se negou algo que de fato ocorreu, uma questão médica, biológica com o rei Farouk, que foi um acidente em 1943 de automóvel, onde ele teve um traumatismo craniano e desenvolveu uma síndrome, né, lobo frontal. E o quanto ela explica isso aqui, o quanto isso fez ele se tornar uma pessoa completamente diferente de quem ele era. A princesa Melekber conta da história do Egito do século XIX e do século XX, quando a dinastia Muhammad Ali se instala, é a dinastia dela, a dinastia do rei, e como eles modernizam o Egito, não é? Mesmo que sob o jugo dos otomanos, e depois sobre o colonialismo britânico, não é? Um protetorado muito descarado, mas que, enfim, né? Enfim, uma colonização falaciosa sob o nome de protetorado. Ela conta muitos detalhes da vida desses príncipes e também dos nobres desse Egito muçulmano e da casa de Muhammad Ali. É um livro muito, muito bom, né? Vale a pena adquirir quem quiser, e onde ela faz uma defesa da biografia do pai biológico dela. Ela narra nesse livro, então, ela torna pública uma questão que era uma questão de gossip, como a gente fala, né? De fofoca de famílias reais. Ela narra numa página pungente aqui a origem dela, né? Se eu não me engano, é o capítulo 2, não é? Ela fala claramente que é algo que sempre teve na vida dela, mas que nunca ela pôde tornar público dessa forma. Então ela é uma filha biológica do rei Farouk do Egito, portanto, meia-irmã daquele que atualmente seria o rei do Egito, que foi rei quando era bebê, Fuad II. Ao mesmo tempo, pela mãe dela, ela é meia-irmã de Dom João Henrique de Orleans e Bragança aqui do Brasil. Bom, ela cita o Dom João, irmão dela, amado, muitas vezes aqui no livro. É muito interessante o livro. Mas o que eu queria trazer para vocês é essa curiosidade, quer dizer, um neto do Khedive Ismail do Egito, que recebeu Dom Pedro II e que tanto Dom Pedro II, enfim, tanto valor se deu à passagem de Dom Pedro II, ao amor que Dom Pedro II tinha pelo Egito, né? Isso vai desembocar aí no século XX, nessa história, né? Quer dizer, um bisneto de Dom Pedro II vai se casar com uma moça de nobreza egípcia de nascimento. Contudo,
uma nobreza que, na verdade, tem origem na Crimeia, no Kanato da Crimeia, antes dos Romanov, né, Holstein-Gottorp, da Rússia, dominarem tudo. Na verdade, havia um Kanato, não é, a dinastia reinante Giray, né, os cães, totalmente descendentes de Gengis Khan, mas várias famílias, não é, descendentes do Gengis Khan, dominavam esse Kanato, e uma delas são os Shirin, né, a família materna de Dom João de Orleans e Bragança, que vai, a nobre, a jovem nobre Fátima Shirin vai se casar com o príncipe Tussum, primo do rei Farouk, mas na verdade ela fica pouco tempo casada com ele, e ela é namorada, não é, do rei Farouk, porque a princesa Melekber considera que a mãe foi o grande amor da vida, uma vez que esses casamentos eram todos arranjados. Na verdade, o casamento da princesa Fátima com o primeiro marido também, ela tinha, acho que 17 anos, ele tinha 39, era uma coisa, né, uma diferença de idade abissal. Então, esse livro narra detalhes fantásticos de todas essas relações, também do colonialismo britânico, não é, no Egito, não é, e de como a ridicularização do rei Farouk. A gente só conhece o rei Farouk por aquela história famosa, né? O rei que disse que no fim do século XX só iam ter 5 reis, os 4 do baralho e a rainha britânica. Na verdade, essa ridicularização do rei Farouk é proposital, tem a ver com a ditadura militar que se instalou. Ela também narra as atrocidades da ditadura militar do Egito na década de 1950, na década de 1960, com 10, 11, 15 mil prisioneiros políticos, né? Algo bem diverso do que, segundo ela, existia no tempo da monarquia egípcia, da casa de Muhammad Ali. E o que eu acho interessante é trazer, sem dúvida alguma, nesse ano do bicentenário de Dom Pedro II, não é? Esse rei brasileiro que foi universal na história, pelo reconhecimento que teve em todos os países, essa coincidência muito interessante, essa história, não é? Quer dizer, esse entrecruzamento de histórias as mais diversas. Então, Dom João Henrique, um brasileiro príncipe bisneto de Dona Isabel e trineto de Dom Pedro II, não é? É irmão de uma bisneta do Khedive Ismail, não é? Que foi o Khedive que recebeu o Dom Pedro II. Depois eles vão assumir o título de rei lá, não é? Bom, é uma história muito interessante, muito maior para ser contada, isso aqui que eu estou fazendo é o resumo do resumo, mas sem dúvida o livro Efendina, que está sendo muito cotado, né, na internet, as pessoas têm adquirido, é um livro que vale a pena ser lido para a história do Egito do século XIX, do século XX, da dinastia Muhammad Ali, da política externa e interna desse país e dessas relações, né, que são muito desconhecidas, não é? Brasil e Egito no século XIX, assim como a gente está explorando com essa viagem comemorativa do bicentenário de Dom Pedro II, a Letéia Cultural, o Instituto Cultural Dona Isabel, Fátima Argon, Gisele Câmara e eu, essas relações, né, do Brasil, as relações internacionais, o contexto internacional no qual o Brasil estava inserido no século XIX e chegando ao XX com essa imensa curiosidade de uma descendente daquele Khedive Ismail e um descendente de Dom Pedro II serem irmãos, não é, pela sua mãe, e isso, né, enfim, ressoar de alguma maneira, embora muito pouco, porque isso não é conhecido de ninguém aqui praticamente, isso ressoar nesse livro muito bom, recomendo muito a vocês, sobre o rei Farouk, que no fundo é um aperçu general, né, da história de toda a casa de Muhammad Ali e também dos Shirin, né, a família da dona Fátima de Orleans e Bragança pelo casamento em 1953, mas que na verdade era nascida Fátima Sherifa Shirin, filha do general, enfim, e era Bey Shirin, né, essas casas beilíacas, como a gente fala, e que tem uma origem no Kanato da Crimeia. Bom, era isso que eu queria trazer hoje para vocês aqui, muito rapidamente. Outras oportunidades podemos falar mais disso, o próprio Dom João Henrique pode vir falar, e se ele quiser, e que, enfim, a princesa Melekber quiser, também ela pode ser, ela fala português, ela é intérprete, né? Português, francês, inglês, ela pode falar sobre o livro dela e sobre essas conexões aqui no próprio canal conosco. Com a recomendação do livro e também de que vocês conheçam o nosso roteiro Europa e África de Dom Pedro II, deixo um grande abraço a todos e até nosso próximo encontro.